Olá, meus queridos alunos da EBD, turma juniores, aula 8. Nós vamos falar hoje da parábola da figueira sem fruto. Esse texto está lá em Lucas 13, de 6 a 9. Vamos orar então. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para aprender mais uma vez sobre a Tua palavra e hoje, Senhor, aprender sobre o sentido, Pai, de dar frutos para a Tua obra. Que cada um dos alunos, Senhor, tenha a vontade, Senhor, em seu coração de buscar mais de Ti, Pai, e frutificar cada vez mais para a Tua obra. Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Vocês conhecem a figueira? Pois é, a figueira é uma planta muito conhecida lá em Israel. Essa figueira ela é usada na Bíblia para simbolizar diversas coisas. Aqui eu citei 3 delas, tá? Esse aqui é o fruto da figueira. Eu acho ele meio feio, mas tudo bem. E esse daqui é a árvore da figueira. Engraçado que a figueira tem algumas particularidades. Por exemplo, ela perde todas as folhas dela durante um determinado período. E quando ela começa a florescer novamente, é sinal de que vem aí o verão. Então, a mudança de estação é muito bem vista nessa árvore, a figueira. E aí a Bíblia usa a figueira em vários momentos, desde o texto em Habacuque, que fala mesmo que a figueira não floresça, né? Até aqui o Novo Testamento que Jesus usa. Aí nós temos o primeiro texto, a primeira parte aqui, está em 2 livros, no livro de Marcos e no livro de Lucas, onde fala da figueira, mas Jesus usando a figueira como marcação de tempo. Lembra que eu falei agora há pouco que quando ela perde todas as folhas, porque chegou um tempo e quando ela começa a florescer de novo, aí significa que está chegando uma outra estação. E aí Jesus nesse texto ele usa mais ou menos para indicar que essa figueira ela está marcando, é como se fosse um exemplo de como será o final do tempo. Que há sinais e esses sinais indicam esse final do tempo. Tá? Nós não vamos falar exclusivamente desse texto hoje, porque a aula em si é sobre este daqui. Jesus em Lucas 13, de 6 a 9, Jesus conta a parábola da figueira que não dá frutos. Tá? E logo após a gente vai dar uma olhada nesse texto, porque esse texto ele tem muito a ver com o primeiro. Tá? Então vamos para o texto de Lucas 13, de 6 a 9. Então temos aqui o nosso texto, a parábola da figueira, em Lucas 13, 6, 9. Espero que vocês tenham lido esse texto, tá? Leiam esse texto para que a gente possa analisar. Aqui tem uma figura que representa essa passagem, essa parábola. Então nessa parábola a gente tem a figueira, ok? Sem frutos. Essa figueira, gente, vamos traduzir ela como sendo pessoas, ou até a igreja. Ok? A igreja ficou estranha aqui. Este aqui é o cuidador da figueira, tá? É o servo. Vamos colocar alguns sinais nele aqui, porque vamos dizer que esse cuidador, vamos tratar ele, vamos dizer que ele representa Jesus. E aqui o dono da figueira. Bom, se Jesus está servindo alguém, tem que ser quem? O Rei dos Reis. Esse aqui seria, então, Deus. E os frutos que nós não temos aqui? A gente pode interpretar os frutos como os frutos de Gálatas 5, verso 22. Se você quiser dar uma pausa no vídeo, vai lá em Gálatas e você vai ver quais são o fruto do Espírito Santo. Ok? Então, além disso, né, a gente pode dizer como fruto de uma boa figueira, sendo pessoas ou igreja, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Também
tá? Que é a nossa função. E pregar este evangelho por todo mundo, fazendo discípulos. Tá, ok? Então, isso aqui também é uma obrigação nossa. Tá? E aí a gente pode ler o texto com essa interpretação nova. Olha como é que fica o texto. Então contou esta parábola. Deus, lembra que é o homem que tinha figueira? Agora não é mais o homem que tinha figueira. A gente vai traduzir por Deus. Deus tinha uma figueira. Opa! Uma figueira plantada em sua vinha? Bom, essa aqui não é mais figueira. Isso aqui é Deus tinha uma pessoa ou igreja plantada em sua vinha, no seu reino. Foi procurar fruto, ou do Espírito Santo, ações, certo? As ações dela. E não achou nenhuma. Ação boa. Por isso disse ao que cuidava da vinha. Quem é ao que cuidava da vinha? Vamos trocar esse nome aqui. Então disse a Jesus. Olha que legal. Já fazem 3 anos, ou seja, faz um período de vida. Procura o fruto, lembra do fruto, as ações, nesta figueira, pessoa, e não acho, corte-a. Por que deixar inutilizar a terra? O reino. Respondeu o homem, Jesus. Senhor Deus, deixa por mais um ano, tempo da graça. Por que tempo da graça, gente? Porque Jesus agora, ó, ele vai cavar e vai adubar. Ou seja, ele vai tratar, ele vai vir sacrificar-se por nós. Esse trabalho aqui de Jesus é o seu sacrifício. É o seu sacrifício. E aí, a partir daí, a gente vai dar fruto. Fruto de quê? Do Espírito Santo, que é o fruto da graça. No ano que vem, ou seja, em mais um tempo, uma segunda chance, uma segunda aliança. Muito bem, se não corte. Ou seja, traduzindo esse texto agora fica bem mais claro, né? A gente pode ler o seguinte: Deus espera que nos comportemos como filhos de Deus. E aí ele esperou um determinado tempo e a gente não conseguiu ser o padrão que ele quer e a gente não consegue. E aí veio Jesus e disse, olha, vou ajudar. E aí Jesus se sacrificou e a partir daí a gente entra dentro do padrão pela graça. Mas a gente só consegue isso se a gente aceitar esse sacrifício. Se nós formos essa figueira que aceita a ajuda das mãos deste servo. A ajuda das mãos desse que veio para nos salvar. E se a gente não aceitar essa ajuda? Bom, aí aqui a gente tem Mateus 3,10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você vê que o próprio texto da Bíblia se complementa. Esse texto de Mateus complementa o que está lá em Lucas 13, falando o que vai acontecer com essa figueira, com essa pessoa que não produzir bom fruto. Aqui nesse texto, Jesus amaldiçoa a figueira. É como se fosse um compacto, sabe? Uma redução daquela história lá. Jesus, avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Então declarou-lhe, nunca mais se produza fruta em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. Esse texto está em Marcos e Mateus. Dê uma olhada lá nele. E aí vocês interpretem essa figueira como as pessoas. E Jesus chegando nelas e dizendo assim, olha, eu vim te encontrar. Me mostra os teus frutos de arrependimento. Me mostra como você está arrependido, como seu coração mudou, como você batalhou por isso. Eu não estou falando de obras que salvam. Eu estou falando de arrependimento verdadeiro. O fruto é o fruto do Espírito, não é o fruto de obras.
Tá ok? As obras são importantes, mas o que salva é a graça, o sacrifício de Jesus. E como é que Jesus reconhece os seus? Através do fruto do Espírito, porque naquele que habita o Espírito, Jesus também habita. E como produzir bons frutos? Bom, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tá? Então, como é que a gente produz bom fruto? A gente tem que se entregar a Jesus. E como é que a gente conhece Jesus? Através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Muito obrigado, meus alunos, pela atenção de vocês até agora. Tá? Dê uma olhada nesse Gálatas 5:22 e também em Lucas 13, de 6 a 9. E aí vocês vão reler depois dessa aula para que vocês entendam melhor o texto. Muito obrigado e até a próxima aula.